Então, deixa que eu falo, deixa que eu conto. A outra foi onde nós terminamos, nós paramos que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente usou Mateus 6,33. Né? E aí eu também tive a oportunidade de contar o meu testemunho. Glória a Deus, né? E é isso, né? O reino de Deus, uma forma maravilhosa da gente prosperar, é a gente sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque é uma grande riqueza, né? A gente conhecer o reino de Deus, estar no reino de Deus, viver o reino de Deus sobre a terra, né? Assim como Jesus fazia, chegado a vós o reino de Deus, porque ele obedecia a Deus em tudo. Agora vamos dar seguimento, pessoal que está anotando aí. E eu quero continuar falando com vocês sobre a gente ter o cuidado de zelar pelo que nós já conquistamos. E isso é muito importante, porque nós estamos falando, e nós temos falado, né, de riqueza, de prosperidade, de abundância. E uma coisa que a gente tem falado que a riqueza ela não é só financeira, né? A área do cristão, a vida do cristão, ela precisa ser rica em todas as áreas. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, certo? Aí essa vida está relacionada a quê? A sua vida só está vivo? Vivo? Não, né? Está relacionada a quê? A tudo. Tudo o quê? E o que é tudo na nossa vida? Ao nosso trabalho, ao nosso relacionamento com os nossos amigos, nossos relacionamentos familiares, a nossa vida conjugal, a nossa vida sexual, a nossa vida emocional, o quê? A nossa prosperidade financeira, os recursos que a gente tem, né? É vida em abundância, em tudo, né? Então, uma coisa interessante com relação a isso, e aí eu separei o texto de José, que é uma história que eu gosto muito também, e eu dei exemplo na semana passada de Davi. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso é que, às vezes, você trabalha muito por algo, deseja muito ter algo, se empenha, de fato, para ter algo, e quando você tem, você não cuida. Você relaxa, você despreza, você menospreza, ou às vezes você não consegue se alegrar, não tem contentamento. Então, uma das formas de nós estarmos também sendo prósperos é tendo contentamento e tendo zelo naquilo que a gente já conquistou. Certo? Porque às vezes você conquista para menosprezar, você conquista para deixar morrer, ou para deixar perecer. Agora que eu casei, eu posso tratar minha esposa mal. É assim, irmãos? Não. Agora que você casou, é que você vai se esmerar para você tratar a sua esposa bem, o seu esposo bem. Isso é uma riqueza? Isso é ser próspero? Você casar e viver feliz? É riqueza, gente. É, não é? Então, por que às vezes a gente, depois que casa, não chama mais de meu amor? Me chama de meu amor. Por que depois que a gente casa, a gente não precisa tratar com o mesmo zelo? Vocês estão entendendo aqui porque eu quero chamar atenção? Então, a gente deve continuar tratando ou com o mesmo ou com o quê? Com mais zelo. Porque é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Agora é ele, estou fechado com ele para sempre, forever, and ever. Certo? Então, tem uma história muito legal, que é a história de José, que mostra um pouco para a gente esse zelo, né? E aí eu quero ler algumas passagens com você. Abre lá em Gênesis 39. A história de José é maravilhosa, né? Eu sempre falo, mas a nossa também é, não é não? Se a gente for contar, tem tanta coisa para contar, quanta coisa que o Guilherme tem para contar, gente. Meu Deus, se o Guilherme começar a escrever a história da vida dele. Então, José, Gênesis 39, acho que todo mundo, acho que a maioria todo mundo que está aqui sabe, né, que José começou a história dele sendo lançado num poço, né? Só que a história dele terminou aí nesse poço?
Não, José prosperou, irmão. José saiu do poço. Sair do poço foi prosperar. Nem se ele tivesse ficado só do lado de fora do poço, ele teria prosperado. Porque dentro do poço, o que aconteceu com José? Ele ia morrer, né? Então, só em ter saído do poço, ele já prosperou. E aí a Bíblia diz, em Gênesis, vocês abriram aí, Gênesis 39, versículo de 1 a 9, diz assim: José foi levado ao Egito, do poço para o Egito, mas como livre, como escravo, né? E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser o quê, igreja? Homem próspero. Ué, mas um escravo sendo próspero? José veio a ser próspero. Por quê? Por quê? Está escrito aí. Por quê? Gente? Porque, não estou ouvindo. Por que ele era próspero? Porque o Senhor estava com ele, o Senhor está com você. Então você também pode ser tão próspero como José foi. Certo? Porque o Senhor também é com você. O Senhor é com todos nós. Aí a Bíblia fala assim, ó. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. José era formoso de porte e de aparência. Aí aconteceu que a mulher dele quis deitar com ele, né? A mulher de Potifar quis deitar com ele. Todo mundo conhece a história? Faz assim, sim, ou levanta a mão. Tá, então vou pular essa parte, tá? Aí olha lá o versículo 9. José se negou, né, a deitar com ela. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não é maior nesta casa? Ele falando, né? Ele é o maior nesta casa. Eu não poderia pecar contra ele, porque a única coisa que ele me negou foi a você. Então, eu quero te fazer uma pergunta. José foi zeloso com o serviço, com a tarefa, com o que havia sido desempenhado para ele executar dentro daquela casa? Foi. Porque ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar? Poderia. Mas no serviço da casa dele e no amor ao Senhor, ele não se deitou com ela. Então é muito importante isso aqui, se você deseja prosperar, porque ele permaneceu zelando. E muito interessante para nós que somos cristãos, porque acima de zelar pela tarefa que foi confiada a ele, ele zelou pelo amor e por guardar a palavra do Senhor na vida dele. Isso é muito importante, porque numa terra estranha, numa casa onde ele era senhor, né? Porque só havia o Potifar acima dele. E nós lemos aqui que tinha coisa que ele fazia que Potifar nem dava conta, não é? Potifar não sabia. Que ele falou, eu sabia de comer, Potifar sabia de comer. Porque dos negócios, Potifar nem queria se preocupar, porque José era tão próspero que ele não queria se preocupar com os negócios dele. Estava confiando que José ia fazer o que precisava ser feito. Então, é importante isso para a gente, igreja. Você vai ser zeloso com quem lhe confiou um negócio e você vai ser zeloso com o Senhor, com a palavra do Senhor, em guardar a palavra do Senhor aonde você for e no que você fizer. E aí é muito interessante, eu quero ler mais uns versículos dessa passagem com você, do 20 ao 23. Olha aí comigo. E o Senhor de José
o tomou e o lançou no cárcere. Quando ele soube, né, da situação, e a mulher inventou uma mentira a respeito dele, Potifar o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, vocês estão comigo? O que está escrito aí? Se estão comigo, leiam. O Senhor, porém... E mais o quê? E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Isso é maravilhoso, irmãos. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto que o Senhor era com ele de novo. Era com ele no poço, era com ele na casa de Potifar, era com ele no cárcere. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí José não se esquecia de ser zeloso. Mesmo no cárcere, ele foi zeloso. E aí ele cuidando dos prisioneiros, preocupado com os prisioneiros, o que ele fez? O que ele fez com 2 prisioneiros? Isso! Revelou o sonho dos 2. Porque viu que o semblante dos 2 estava caído, estavam abatidos. Isso é ser zeloso no teu serviço? Né? Se você está lá na escola, você observar as crianças. O que houve? Você está lá na agência, observar as crianças. A gente está aqui pastoreando, observar vocês. O que houve para as crianças? As crianças. O que houve? O que está acontecendo? E ele chegou e perguntou, né? E eles contaram para ele o que estava acontecendo, e o Senhor deu sabedoria a ele para decifrar os sonhos. E chegou um belo dia que aquilo se cumpriu, e eles se lembraram de José? Não, esqueceram de José. Por quanto tempo? 2 anos. Mas José estava lá, continua no cárcere, irmãos. Ainda assim, zelando pelo trabalho que ele tinha que fazer e adorando e servindo ao Senhor. Depois desses 2 anos, se lembraram eles lembraram que José tinha revelado o sonho quando o faraó estava no aperto. Né? Todo mundo conhece a história. Quando o faraó estava no aperto. E o faraó mandou chamar José, e José conseguiu interpretar o sonho que o faraó tinha falado, também pela graça de Deus e pelo zelo que ele tinha em agradar ao Senhor e não aos homens. Então, se nós queremos prosperar, nós precisamos ser zelosos com o que Deus tem nos dado. O que Deus tem dado para você? O que Deus tem colocado na sua mão? Como você cuida disso? Como você tem cuidado dos teus filhos? Que a Bíblia diz que eles são herança da parte do Senhor para nós. Como você tem cuidado da tua esposa? Vocês que casaram agora. Como vocês... Tem um monte hoje aqui. Está todo mundo aqui hoje. Quase todo mundo. Vocês que casaram agora, como vocês têm cuidado do esposo, da esposa de vocês? Com qual zelo vocês têm cuidado uns dos outros? Né? Nós que temos os nossos empregos, como nós cuidamos... Como nós estamos procedendo no nosso emprego, com zelo. As pessoas olham para você no teu emprego e elas glorificam o nome de Deus, ou elas amaldiçoam Deus porque você está lá. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, José, se você é chefe, como você procede com os teus funcionários? Se você é funcionário, como você procede com os teus chefes, ou com as pessoas que estão acima de você em autoridade? Então, olha só, o que aconteceu quando José esteve diante de Faraó. Vá para o capítulo 41, versículo 37. (41, 37 em diante), diz assim, ó. O conselho foi agradável a Faraó, quando ele interpretou o sonho, e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem com este espírito, em quem tem, como este, em quem há o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Uau! E aí, isso mostra o quanto José era zeloso em fazer a obra do Senhor. E aí eu te pergunto, José foi bem-sucedido no Egito? Foi muito bem-sucedido no Egito. As nações vieram a José, não é verdade? Quando chegaram os anos de fome, quando chegou o tempo de seca, as nações não foram a Faraó, as nações foram a José. As nações foram a José. E é muito tremendo isso, porque Deus tem coisas grandes para nós. Tem sempre um se, né? Se nós formos zelosos. Se conforme Ele for acrescentando, nós formos zelosos. Não foi isso que aconteceu com José? O Senhor foi acrescentando a José. Saiu do poço para a casa de Potifar. Saiu da casa de Potifar para um lugar melhor, irmãos? Não, ele foi para o cárcere. E às vezes você começa algo e não dá certo. Você acha que Deus te esqueceu. Mas naquele lugar de recomeço, ali você pode ser mais abençoado ainda. Certo? Então não desista, continue. Nem sempre vai dar certo, mas não quer dizer que Deus não está contigo. Você pode não ser bem-sucedido em alguma coisa, mas a bênção do Senhor está sobre você ainda. Como estava sobre José, certo? E aí ele foi sendo acrescentado. Pouco a pouco José foi sendo acrescentado. A Bíblia ainda diz que ele ganhou uma esposa de brinde, né? Faraó deu uma esposa a ele, ele teve filhos no Egito, ele foi extremamente abençoado. Foi um grande homem no Egito. Mas se a gente for olhar para a vida de José, José foi zeloso no que Deus foi acrescentando a ele. E em tudo que Deus acrescentava a José, José tinha uma preocupação: eu vou honrar o nome do Senhor. Eu gosto muito da passagem de Daniel, quando ele fala: não, eu não tenho capacidade de interpretar esse sonho. É Daniel que fala, né? Eu não tenho capacidade de interpretar esse sonho, mas o meu Deus, né? Então é sempre o teu Deus, nunca é você. É sempre o teu Deus que te abençoa. Você pode ser bom, você pode ser excelente, você deve ser bom e excelente, fazer tudo bem feito, mas é o teu Deus que te acrescenta, é Ele que dá o crescimento, né? Porque se Ele quiser fechar a porta, Ele também pode fechar, né? Então, outra coisa, outro assunto que eu queria tratar com vocês é sobre nessa questão de você ser zeloso, como você se comporta com as coisas que você tem na sua casa. Gente, eu vou falar de coisas simples aqui. E aí você pode até pensar assim: o que isso tem a ver com conhecer as verdadeiras riquezas? Porque se você não cuidar, quem é que vai cuidar? Né? Então você queria muito aquela televisão de quanto? Qual é a televisão top agora? Sei lá, vocês sabem. Mas aí como é que você trata aquele bem? Você ganha um carro do Senhor, fala: Deus ouviu minha oração. Como é que você cuida do carro? Como é que você cuida? Eu vou chegar nessa parte. Como é que você cuida? Faz as revisões, sabe? Troca o que tem que trocar. Cuida com zelo. Como é que você cuida dos teus eletrodomésticos? Lília, você está falando de coisa básica. Porque você prospera nas coisas básicas. Irmãos, como você cuida da sua saúde? Me diz, o que você come? Porque isso também fala de você prosperar. Porque se você tem saúde,
saúde, se você não gasta com farmácia, e aí, Aline, me desculpa, eu quero comprar perfume na farmácia, eu quero comprar maquiagem, Aline, entendeu? Fralda descartável para os muitos filhos que esse pessoal todo vai ter, encher essa igreja local de filhos. Mas remédio não, irmãos. Então cuida da saúde. Isso é uma forma de prosperar. Como é que você cuida da tua saúde? O que você come? Quantas horas você dorme? O que você faz com o teu corpo? Isso é enriquecer. Isso é verdadeira riqueza. Se você tem saúde, você tem riqueza, irmãos. Certo? A Ticei e o Flávio. Você tem riqueza se você tem saúde. Agora, quem é que vai cuidar do teu corpo? Certo? Você. Quem é que vai cuidar do corpo dos filhos pequenininhos? Vocês. Certo? Então, isso também é riqueza. E a gente, às vezes, menospreza essas coisas. Como é que você lida com o recurso que você tem? Você tem um dinheiro para fazer um sacolão? Você compra o que você precisa ou você compra para estragar? Para jogar fora? Para estragar na geladeira? Para ninguém comer? Você compra o que ninguém gosta? Vocês entendem? Você faz comida em excesso para jogar fora? Uma comida que ninguém vai comer? Não, ninguém faz isso, gente. Você deixa a comida queimar? Está lá fazendo arroz, o arroz queima, fica no zap. Fica no zap e deixa o arroz queimar. Olha que desperdício de riqueza. É desperdício de riqueza, sabe por quê? Porque tem gente que não tem arroz para comer. Então você está desperdiçando a sua riqueza. Porque você ficou lá no zap respondendo a coleguinha e deixou o arroz queimar. A gente está brincando, mas a gente está falando sério, tá? Porque é o seu bem que você está jogando fora. E aí faz a conta do quilo do feijão, do quilo do arroz, irmãos. Faz a conta aí, quanto você gasta no mercado. Tá rindo, Sheila? Tá rindo do quê, Sheila? Não falo nem da carne. Carne é difícil a gente deixar queimar. Não, eu sempre queimo. É desperdício. A última vez que eu fiz, mas não é culpa minha, gente, é culpa da panela. Ai, gente. É igual aquele... Você tem gente que não é desse tempo, mas quem não for também não mente, tá? É igual ferver leite. Tem gente que nem sabe que leite se fervia, né, gente? A Duda não deve saber. A Esther não sabe. Sabia, Esther, que leite se fervia? No tempo que eu era criança? Se fervia leite. Aí o que acontecia? Você ficava ali, ó, estátua na frente da panela do leite, sem piscar. Aí alguém falava assim, Lília, você olhava o leite e fazia o quê? Subia, derramava, sujava o fogão todo, queimava a panela embaixo, perdia meio litro de leite, né? Num segundo, irmãos, às vezes por um segundo, você perde recurso, você perde riqueza. Por um segundo. Isso é muito sério, né? Então... Vamos seguir aqui? Me passaram a palavra em cima da hora. Não foi culpa minha, não. Não sou eu que estou falando muito, não. Ah, gastar com energia elétrica é legal. Porque a gente gasta beça com energia elétrica, né? Deixa o ventilador ligado, o ar-condicionado ligado, não apaga a luz, né? Lava a máquina no mínimo, assim, ó. Com preguiça de juntar um pouquinho de roupa, né? Ou às vezes desperdiça a roupa, bota a roupa de todas as cores numa máquina. Aí mancha a roupa toda, gastou o teu recurso lá. Às vezes gasta uma roupa nova, né? Estraga uma roupa nova. Gente, isso tudo fala de você ser zeloso com o que Deus já te deu. Deus te abençoou com uma roupa nova, você misturou a camisa do Vasco com a camisa do Flamengo, lá do... Foi a tua camisa oficial do Vasco, você misturou com aquela do Flamengo que você comprou no camelô. Já era, irmão, manchou tudo. Só para mexer com vocês. Outra coisa que é importante a gente pontuar, eu vou ser bem rapidinha. Aos que obedecem, isso eu quero que você guarde. Aos que obedecem, não vale encantamento. Não vale encantamento. Porque tem horas que a gente quer botar a culpa no diabo. Abra lá a sua Bíblia. Eu não vou abrir, não. Anota aí, irmãos.
Números 23, 23, que fala sobre isso, né? Que sobre os filhos de Israel, nas tendas de Israel não vale encantamento. Irmãos, presta atenção numa coisa, falar igual o Flávio. Presta atenção, irmãos, falar igual o Flávio agora. Se você está obedecendo a Deus, não tem encantamento que pegue em você. Não tem. Fala aí para o teu irmão, não tem encantamento que pegue no filho obediente. Qual o encantamento que pegava em Jesus? Nenhum. Não era porque ele era Jesus. Era porque ele era filho obediente. Então, se está pegando encantamento em você, tem alguma coisa errada com você. Não é nem com o diabo e nem com encantamento, sei lá, nem com Deus. Nem com a praga, que também é a praga forte. Que a gente falou, jogaram uma praga forte, arrumada em mim. Não. Reveja então a tua vida. Está tudo dando errado? Você está falando assim, ó dia, ó azar, todo dia, toda hora. Reveja a sua vida com Deus. Como você tem andado com o Senhor. Como você tem obedecido. Você tem feito toda a vontade de Deus. Isso é muito sério. Porque se está vendo, se está pegando encantamento em você, é olho gordo de fulano, é olho magro de fulano, é magia branca, é magia negra, é magia, sei lá. Tem um monte de nome aí, né, gente? A gente dá o nome que quiser. Se você obedecer, não tem nome nenhum que te pegue. Não é, amor? É desse jeito ou não é desse jeito? É desse jeito. E a gente precisa entender isso, isso é muito sério. Porque às vezes a gente quer culpar alguém porque nós não estamos obedecendo. Nós queremos culpar alguém porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus em tudo. Então, é muito sério isso. E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre como você vai se comportar na hora que você prosperar. Ou como você tem se comportado quando você prospera. Você permanece humilde porque, em geral, não é regra, mas quando a gente está precisando de uma coisa, quando está com uma necessidade, quando quer qualquer coisa, a gente vem na presença de Deus humilde, ou na presença das pessoas. Em geral, tem suas exceções, porque tem muita gente que não tem nada e é arrogante, né? Mas e depois que você vai prosperar? Depois que você prosperou, como é que vai ser o seu comportamento? Quando você tiver riqueza, quando você tiver recurso, quando você tiver tua casa própria, quando você estiver sendo bem-sucedido nos seus negócios, quando você for um médico conhecido, todo mundo souber quem é o seu nome, quando você for um cinegrafista conhecido, um fotógrafo conhecido, todo mundo vai saber quem é Guilherme Almeida, como Guilherme vai se comportar. Quando você for um pastor conhecido no mundo inteiro, como você vai se comportar? Né? Quando você for uma pedagoga que todo mundo conhece, que todo mundo quer seguir. Quantos seguidores? Quem é que bomba? Quantos seguidores? Como uma pessoa que tem muitos seguidores? Fala aí. Quanto? 1K de seguidores? Como nós vamos nos comportar? Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios 16. Olha lá, hein? Estão anotando bonitinho? Provérbios 16. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 16, 18. Diz assim, olha, a soberba precede o quê? A ruína, a queda. E a altivez do espírito, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. E aí, o que você escolhe? O que você escolhe? Um espírito quebrantado, um espírito humilde, né? Então, você sabe que muitas pessoas não prosperam em Deus, porque Deus conhece o coração delas. Estão aqui comigo, aqui, ó. Sabia? Muitas pessoas não prosperam porque Deus conhece o coração delas e sabe que ela prosperando, ela se desvia, ela humilha.
ela se ensoberbece, ela fica altiva. Então, uma coisa importante para a gente prosperar é a gente começar a guardar o nosso coração desde agora. Enquanto Deus está te aumentando pouco a pouco, vai guardando o teu coração, porque é muito fácil, quando você tem recurso, você ser altivo. É muito fácil, quando tudo te vai bem, nós sermos altivos, arrogantes. Eu separei vários textos, mas anota aí quem está anotando. Eu separei 2 Samuel 22, 28, Ezequiel 21, 26 e Tiago 4, 6. Eu quero ler pelo menos Tiago 4, 6 para a gente orar. Ezequiel 21, 26. Depois você dá uma lidinha em casa. Tiago, vamos ler. Tiago 4, versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humilde você for, mais o Senhor vai te dar graça, mais o Senhor vai te abençoar. Então, se você já é próspero, seja humilde. Se você está prosperando ainda, vai guardando o teu coração. Vai sendo humilde cada dia mais para Deus te colocar no muito. E aí, como a gente está falando desde o início, esse muito não é só na área do dinheiro, do recurso, do ter bens, mas é conhecendo as verdadeiras riquezas da gente. Então é isso. A primeira coisa, dentre muitas que nós devemos fazer, enquanto Deus está nos acrescentando, é guardar o nosso coração. Porque a soberba precede a queda. E é muito fácil, quando você tem, você ser altivo. Amém? Então vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós estamos encerrando essa série. Eu queria que o Edivar abençoasse a gente, toda a igreja, para nós prosperarmos em todas as áreas. Coloque aí, qual é a área que você tem desejado prosperar? Porque tem algumas, né? Cada um tem a sua necessidade de prosperidade numa área. Talvez você esteja precisando prosperar na sua saúde. Tenha uma enfermidade que te atrapalha, que te retém, que te impede e termina te impedindo nas outras. Talvez você precise prosperar no teu relacionamento sexual com seu esposo, no seu relacionamento com o filho. Você precisa prosperar financeiramente mesmo. Chega, Senhor, de contar moeda. Você pode falar isso para o Senhor. Se você é fiel no dízimo e na oferta, você pode falar isso para o Senhor. Você quer fazer um negócio, você quer abrir uma empresa, você quer ser um executivo. Qual é a área? Né? Eu queria que você colocasse essa área, ou se você tem um monte de áreas, irmãos, também pode, coloca tudo diante do Senhor. E nós vamos orar, tá bom?